bom que nós, pela bondade de nosso Deus, estamos aprendendo através dos escritos apostólicos qual deve ser a nossa postura diante de várias circunstâncias e situações nas quais nós vivenciamos dentro da comunidade cristã, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, sociais. Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser nossas ações, nossas atitudes para sermos de fato uma expressão de Cristo neste mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto e também para os irmãos da Acaia, no segundo livro que nós conhecemos, como segundo livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ele vai defender o seu ministério, ele vem defendendo o seu apostolado diante de obreiros fraudulentos, gananciosos, exploradores, escravizadores que escravizavam os irmãos. E ele então vem defendendo que o seu ministério não foi dado por homem algum, ou ele mesmo se apresentou, mas que o seu ministério foi dado por Cristo. Ele foi comissionado por Cristo para ir aos gentios, pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 10, de 2 aos Coríntios, mas não esqueça que essa carta também foi para os irmãos da Acaia, a região da Acaia, e com fortes aplicações para os nossos dias, para a vida da igreja, para o comportamento dos presbíteros, dos evangelistas, da própria igreja, diante de opositores, diante de obreiros fraudulentos, diante de falsos apóstolos, falsos mestres, falsos discípulos. Qual deve ser nossa postura, qual deve ser nosso comportamento? Paulo vai abordar essa questão aqui no capítulo 10. E ele começa, aqui nos primeiros versículos do capítulo 10, falando: e eu mesmo, Paulo, vos rogo. Então Paulo estava implorando, essa palavra rogar é implorar, pela mansidão, que significa poder sob controle, poder controlado, e benignidade de Cristo. A pessoa benigna, ela é mais do que justa, ela sabe que a justiça ela é acompanhada pelo amor. A justiça de Deus é Cristo, e Cristo é amor. Então, se você estabelece a justiça sem o amor, então você é como aqueles fariseus insensíveis que se apegavam à letra e esquecia da benevolência, da caridade, da fraternidade, da mansidão, da paciência, do domínio próprio, da longanimidade, da humildade, da mansidão. E isso traz destruição para a igreja e não edificação do corpo de Cristo. Então ele continua: eu que, na verdade, quando presente, era a acusação dos falsos apóstolos, falsos mestres, na verdade ministros de Satanás. Ele vai falar isso mais para frente aqui no livro, sou humilde, mas quando ausente, ousado convosco. Estava acusando Paulo, de ser um cordeiro quando presente, mas quando distante, ao escrever suas cartas, berrava como um leão. Basicamente essa acusação, que eles estavam fazendo. E aí Paulo diz: sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente.
Por isso que Paulo está aqui, olha, Paulo não está impondo nada, ele está rogando, ele está solicitando, ele está pedindo humildemente, né? Ele tem poder, mas esse poder está sob controle, por isso ele usou a palavra mansidão, né? A pessoa que é mansa, ela não é irritadiça, né? Ela não lidera por autoridade, ela lidera pelo serviço, pelo amor, ela controla, né, as suas emoções, o domínio não é pela força, mas pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, né? Infelizmente, as pessoas mais enérgicas, né, e ousadas, não são aquelas que dominam pela força, mas aquelas que dominam a si mesma, pelo exemplo, pela mansidão, pela sabedoria. Tem pessoas que exercem autoridade sobre os outros, mas nenhuma sobre si mesmo, né? São obreiros, mas infelizmente, em vez de edificar, destroem, porque eles não dominam a si mesmo, dominam os outros, manipulam os outros, colocam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas a si mesmo não se domina, né? E a palavra benigno, como eu já disse, é mais do que ser um homem justo, é ser um homem dominado pelo amor, o amor de Deus, o amor de Cristo, que, sem dúvida, pratica a justiça. Lembra de José, né? Quando ele quis deixar Maria secretamente, por que ele quis fazer em segredo? Porque ele a amava, ele não queria expor a vergonha pública, né? Aí o Espírito Santo explica, orienta, e ele então entende que Maria está grávida pela obra do Espírito Santo, né? E aí Paulo fala da acusação, né? Que os falsos apóstolos que entraram dentro da igreja de Corinto e que estavam esbofeteando a igreja de Corinto, escravizando a igreja de Corinto, explorando, e os irmãos estavam deixando. E Paulo, que se gastava, né, alargou seu coração, seus braços para acolher todos os irmãos, era desprezado, né? Então, os acusadores estão dizendo, alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. No versículo 2, né, que Paulo fala isso. E aí, esses falsos apóstolos, falsos irmãos, estavam acusando Paulo, né, de ser inconsistente no seu caráter. Era uma acusação gravíssima, né? Estava acusando Paulo de ser dúbio, né, em sua postura, desprovido de autoridade, né? É o que eles estavam, porque eles dominavam pela autoridade, né, humana. Paulo não. Paulo servia, foi comissionado pelo próprio Cristo, e ele não exercia domínio sobre o povo de Deus. Pelo contrário, ele dava exemplo, ele servia, ele amava, ele se desgastava, né, em favor do povo de Deus, e não dominava por autoridade, né? E o raciocínio, basicamente, né, dos falsos apóstolos, mestres, opressores, né, da igreja, era o seguinte: provavelmente ele estava dizendo, Paulo, o apóstolo, provavelmente significava para a mente dos inimigos dele, ele agia sem autoridade alguma. Ele não tem autoridade nenhuma para exercer o ministério apostólico. Ele não tem
visões, revelações, né? Como muitos que se deixam levar pela carne, né? E não se submete a Cristo. Agora, a revelação verdadeira, a visão verdadeira de Deus, sim, Paulo tinha. Ele estava acusando Paulo de não ter operado sinais milagrosos, né? Por isso Paulo vai falar, olha, eu tenho as credenciais dos apóstolos, né? Mais tarde ele vai falar. E ele está falando de si mesmo, não de Cristo. Por isso que eles estavam dizendo que Paulo andava na carne, né? Desprovido dos dons espirituais, de revelação, de poder, né? Mas Paulo está dizendo, olha, vocês estão equivocados, né? Na verdade vocês estão errados, não equivocados, vocês estão errados, né? O nosso poder vem de Deus, não de nós mesmos. Eu fui comissionado por Cristo, eu não me apresentei para esse trabalho. E homem algum me colocou nesse trabalho, foi o próprio Cristo. E ele vem defendendo o seu apostolado, né? Porque Paulo diz, embora na carne, embora ser homem, né, ser humano, não militamos segundo a carne, no verso 3. O que significa não militar segundo a carne? Né? Significa não desempenhar o serviço cristão com meros recursos humanos, isentos do poder de Deus, isentos da ação do Espírito Santo, com a tendência de empregar meios, né, duvidosos, como os falsos apóstolos, ministros de Satanás, que estavam dentro da igreja de Corinto, pervertendo a fé de muitos, né? Infelizmente, hoje também nós temos visto, né, mensageiros de Satanás dentro das igrejas, causando escândalo, divisão, não andando segundo a verdade de Cristo, não segundo o Evangelho de Cristo, criando grandes dificuldades e grandes problemas dentro da igreja, né? Aí Paulo então disse, porque as nossas armas, da nossa milícia, aqui a palavra milícia significa campanha, como uma campanha de guerra, né? Realmente nós cristãos estamos numa batalha espiritual contra toda a arrogância dos homens que se exaltam e se colocam no lugar de Cristo e escraviza a igreja, manipula o povo de Deus, são ministros realmente de Satanás e não de Cristo, né? Ministros do diabo, né? Ele fala, olha, as nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, né? Para destruir fortalezas. Essas fortalezas significa prisões, né? Um castelo de aprisionamento. Então o Evangelho é o único que tem o poder de quebrar essas cadeias que aprisionam bilhões de pessoas nos nossos dias. Os deuses que elas adoram só serão anulados das suas vidas se nós pregarmos o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar. Felizmente, hoje em dia, as igrejas têm pregado de tudo, menos o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar. Então, além de destruir fortalezas, anulamos sofismas. O que é sofisma? Raciocínio humano, ideias humanas, pensamentos filosóficos, né? Qualquer ensinamento falso, essa é a ideia, né? Então, as nossas armas têm poder de anular qualquer ensinamento falso e quebrar as cadeias que aprisionam bilhões de pessoas nos nossos dias, que é o Evangelho, o poder de Deus, né? Às vezes nós estamos tão preocupados em pregar doutrina que esquecemos de pregar o Evangelho, né?
Eu não estou contra a doutrina, mas nós, às vezes, ensinamos os atos externos da fé e esquecemos de tratar o coração, a alma, a mente das pessoas, o caráter das pessoas. Sim, devemos fazer aquelas coisas sem omitir essas coisas, né? E aí Paulo, ele continua, e também anula as prisões que aprisionam as pessoas, são os deuses que elas adoram, esses deuses as aprisionam, e para que o Evangelho de Cristo não se manifeste nelas. Também qualquer ensinamento falso, sofismo, mas também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o orgulho leva as pessoas a acreditar que a palavra de Deus veio delas, para o mundo, e não de Deus para elas, né? A palavra de Deus veio para nós e não saiu de nós. A igreja de Corinto estava com essa arrogância, achando que a palavra de Deus veio deles e não para eles, né? E muitos, infelizmente, pensam assim, né? Então, Paulo está falando das armas que resiste, né, nossos adversários, que anula qualquer raciocínio falso ou ensinamento falso, que distorce a verdade. Então, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses pensamentos, ideias, ideologias falsas, né? A nossa batalha dá-se no campo das ideias, no campo da mente, no campo do coração. E por isso que nós, como servos de Deus, devemos ser aptos para instruir, mansos, ter controle sobre o nosso domínio, sobre o nosso espírito, sobre o nosso poder, sobre o nosso livre arbítrio, né? Devemos ter controle da nossa língua, ensinando num espírito humilde, esperando ansiosamente que Deus abra o coração dessas pessoas para que elas entendam e compreendam o Evangelho de Cristo. Às vezes, quando você não usa as armas que Deus nos deu, usa sua própria arma, aí você se torna vaidoso, arrogante, em vez de aproximar as pessoas de Deus, você afasta, mesmo falando a verdade. Porque você irrita as pessoas, porque não há amor, como o barulho do gongo ou do sino que retine, né? Que Paulo falou no capítulo 13, que irritava realmente as pessoas, né? Como aquela caixa de som aí em frente à sua casa, com músicas horríveis, que te irrita. É isso que você faz quando você não é manso, não tem autocontrole, não tem autodomínio e quer impor as suas ideias, em vez de humildemente raciocinar, né, com a pessoa na esperança que Deus, não você, leve essa pessoa ao conhecimento da verdade, né? Nessa esperança. Mas quando você age com arrogância, com estupidez, com grosseria, você afasta a pessoa, perde ela, né? E você se dá por justificado, porque supostamente você pregou a verdade. Não, você não pregou a verdade. Você citou palavra por palavra da verdade, mas esqueceu o espírito da verdade. Então não é a verdade. A verdade sem o espírito da verdade não é verdade. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós não podemos realizar as obras de Deus na nossa força, mas na força de Deus, no poder de Deus, na força do Espírito Santo. Aí estaremos falando a verdade no espírito da verdade. Qual é o espírito da verdade? O exemplo, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a paciência, a tolerância, a fraternidade, a misericórdia, a compaixão, as lágrimas sendo derramadas, né?
a esperança que Deus livre aquela pessoa dos laços, né, do diabo, das armadilhas, das falsas ideias, dos falsos conceitos que as pessoas têm nos dias de hoje, que estão aprisionadas. Por isso que o Evangelho de Cristo não está resplandecendo no coração delas, e muitas vezes nós temos atrapalhado por causa da nossa arrogância, por nos colocar como donos da verdade e não como servos de Cristo, compartilhando as verdades que já alcançamos, mas que ainda devemos lutar e trabalhar arduamente para chegar na plenitude de Cristo, na maturidade de Cristo, que é o objetivo de Deus. Como Paulo, até o final da sua vida, ele estava estudando, pesquisando, investigando, e olha que ele escreveu 2 textos do Novo Testamento, e ainda estava pesquisando, investigando, nunca se deu por satisfeito, era incansável investigador das Escrituras, né? Estava sempre aprendendo. Então, que a gente possa seguir o bom exemplo do apóstolo Paulo, né? Também anula aquela altivez, né, humana, aquele orgulho humano, contra todo o conhecimento de Deus, né? Muitas vezes a pessoa vem com argumentos intelectuais, aquela racionalização, né? Racionalização, e aí você vem com a sua simplicidade, com o seu amor, abrindo o Evangelho, contando, né, os feitos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de várias situações, diante de várias pessoas, como ele agiu, como ele comportou, como ele tratou, como ele ensinou, e aí quebra, né, o orgulho e a altivez humana, né? Felizmente, hoje em dia as pessoas estão erigindo um altar, não a Baal, mas ao intelectualismo, ao conhecimento, destituído do amor, da simplicidade e da pureza devida a Cristo. E aí, na minha observação, são hereges, né? Por quê? Porque não vivem o que ensinam, né? Ensinam as pessoas a serem submissas, mas eles mesmos não submetem a ninguém. São senhoras de si mesmos, né? Nem a Cristo se submetem, infelizmente. E aí Paulo diz que o Evangelho, que as armas da nossa milícia libertam os homens, levando todo o pensamento cativo, né, em obediência a Cristo. Aqui a ideia não é subjugar pessoas. Aqui a ideia é subjugar pensamentos, subjugar ideias, não a pessoa, né? Se você tem um discipulador que controla a sua vida, então você tem um intermediário entre você e Deus, esse discipulador. Aí você fala mal de religiões que tem outros mediadores, mas você colocou um entre você e Deus, enquanto você é livre para ter acesso direto a Deus por meio do único mediador, que é Jesus Cristo. Isso não significa que eu não posso ter um irmão mais velho, experiente, me acompanhando, me auxiliando, me ajudando, mas se ele exerce domínio sobre a minha fé, isso é reforma protestante do século XVI e não restauração da Igreja de Cristo do primeiro século. Você não vê os apóstolos exercendo domínio sobre a fé dos irmãos, mas servindo, ensinando, encorajando, exemplificando, cuidando, zelando, amando, compartilhando, né? Então, é isso que nós queremos, né? E aí Paulo, ele continua, né, falando aqui no versículo 6, ele disse: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, punir a desobediência daqueles que entregam ao erro. Nós também punimos, né? Uma vez que a pessoa não quer se arrepender, mudar de vida, então não tem como a gente continuar
vivendo fraternalmente com elas, comendo com elas. Pelo contrário, nós devemos afastar para que elas arrependam e voltam para Deus, né? Então, no versículo 7 a 11, nós vamos ver que a autoridade dos servos de Deus não vem de si, mas do próprio Deus. Ele disse: observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos, né? Paulo está dizendo: olha, vocês estão dizendo que são de Deus, eu quero que vocês repensem e não esqueçam, nós somos de Cristo. E nós podemos provar pelas nossas obras, pelos nossos ensinamentos, nós podemos testemunhar, inclusive diante do tribunal de Cristo, o que falamos perante os homens e o que fizemos, com a consciência limpa, com o coração puro, com uma fé sem hipocrisia, servindo o tempo todo como bons dispenseiros da graça de Deus. Paulo podia falar exatamente essas palavras. E os falsos apóstolos que estavam perturbando a paz e a fé dos irmãos na cidade de Corinto? Tenho certeza que eles não tinham essa mesma capacidade, né? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas, versículo 8 a 9, né? Então, como Paulo exercia o seu ministério, né? Ele exercia para edificar, não para destruir. Paulo não exercia uma autoridade arrogante sobre a igreja. Ele não exigia respeito por intimidar as pessoas. Ele conquistava pelo seu exemplo, pelo seu serviço, pelo seu amor, né? Sua liderança não inspirava medo nas pessoas, né? Não inspirava. Hoje muitas pessoas têm medo dos seus líderes, nem se aproximam deles, né? Tem medo. Por quê? Porque você olha para a cara deles, já estão bravos, né? Já estão demonstrando um semblante, né? Não há um sorriso, não há uma alegria, não há nada. Parece um espírito fechado, amargo, né? E as pessoas, irmãos, as ovelhas seguem o pastor porque o pastor é dócil, é suave, é meigo, alimenta o rebanho, cuida da ferida, da que está machucada, vai atrás da perdida. Ele não trata a ovelha como cabrito, espancando, batendo, gritando, berrando. Não. Ele zela pelas ovelhas, né? Que na verdade não são suas, mas do Senhor. Então, e aí então Paulo fala aqui no verso 10 e 11, as cartas com efeito, falando da acusação dos falsos irmãos, falsos mestres, falsos apóstolos, que escravizavam a igreja, esbofeteavam até a igreja, que era o ministro de Satanás, estava dizendo, são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra desprezível. Considere-o tal isto. Então tinha alguém lá que estava dizendo sobre Paulo, né, que o que somos na palavra, por isso que ele falou, considere-o tal isto. Então tinha uma pessoa lá dizendo essas coisas sobre o apóstolo Paulo. Então Paulo pede para que esta pessoa considere que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos quanto presente, né? Então, Paulo
pede para aquela pessoa levar em consideração estas acusações infundadas e falsas, né, contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz, porque não ousamos, no versículo 12, classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo, comparando-se consigo mesmo, e revelam insensatez. Então, os falsos apóstolos comissionavam a si mesmos. Eles legitimavam o seu próprio apostolado. O chamado deles não vinha de Cristo, vinha deles mesmos. E o poder deles não procedia do Espírito, né? A arrogância deles era visível. A pregação deles não estava baseada nas Escrituras. A vida deles não estava enraizada na integridade. Eram falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás. Paulo vai falar isso claramente aqui, mais para frente. Ele vai falar isso. Eu só não vou ler, adiantar esse texto, mas você lê na segunda carta, você vai ver que ele vai falar que os próprios ministros de Satanás, que o próprio Satanás transforma em anjo de luz e que seus ministros se transformam em ministros da justiça. E que na verdade tudo é falso, né? Esses ministros da justiça aí, né, que é falso, são esses obreiros aí que Paulo está combatendo, que são uma fraude dentro da igreja, né? Aí Paulo, ele declara, né, que seu apostolado veio de Cristo, não teve origem em si mesmo, ele não escolheu, ele foi escolhido, ele foi comissionado por Cristo e aos gentios com o evangelho da graça. Por isso que ele fala, nós porém não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que estende até vós, né? Porque Paulo foi comissionado para levar o evangelho aos gentios, né? Então, nós temos esse poder, né, que Deus nos deu para chegar até vocês, né? A palavra limite aqui é o que delineou para Paulo, né? Consiste no trabalho missionário entre os gentios, né? Ele foi comissionado para isso. Paulo também, ele fala que ele não invade, né, território alheio, né, como os falsos mestres faziam, né? Eles eram impostores, entraram dentro da igreja de Corinto, eram obreiros fraudulentos, né, e estavam escravizando a igreja, mas Paulo diz, eu não faço isso, né? Hoje eu vejo irmãos assumindo, né, função de liderança na igreja sem lutar, ter lutado por aquela igreja, né? E os que lutaram muitas vezes são menosprezados e desprezados. Mas foi assim com Zacarias, né? Pagaram para ele um salário de escravo, né, preferindo os falsos profetas. Foi assim com o apóstolo Paulo, né, aqui em Corinto. A igreja preferia aqueles que a esbofeteava, que a escravizava, do que aquele Paulo que de fato o amava, né? Então, Paulo, ele disse no verso 15 a 17 estas palavras: não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneiras engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se glorie no Senhor, né? Então, se você quer se gloriar, glorie em Deus, né? Não glorie
nos homens, né? Então, Paulo, ele vai encerrando aqui, né, essa carta no verso 18, dizendo, porque não é, né, Paulo é sempre um exemplo para todos nós, né, aprovado, ele diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quem que está te elogiando? Os homens ou Deus? Se são os homens, espere para ser, né, apedrejado. Porque no momento, dizia Paulo, ser um Deus, no mesmo dia queria matá-lo, né? A turma lá de Licaônica, né? Os licaônicos trataram Paulo e Barnabé como deuses, mas quando Paulo chamou a atenção deles para o verdadeiro Deus e que ele e Barnabé era apenas um ser humano, sujeito às mesmas fraquezas e limitações que eles pegaram pedras para matá-lo. E foi com muita dificuldade que Paulo impediu aqueles homens a oferecer sacrifício a eles, né? Então Paulo não buscava o louvor dos homens, mas o de Deus, é o que nós devemos buscar, né? Basicamente, em resumo, eu poderia dizer que Paulo, no capítulo 10, ele está chamando a mim e a você a sermos iguais a Cristo. É o maior desafio cristão. Porque quando você se compara a um irmão ou a uma irmã, você pode correr em dois erros. Primeiro, se achar superior, porque em muito você talvez esteja na frente, na fé, na palavra, no conhecimento, no saber daquele irmão. Você pode se inflar e se orgulhar e cair da graça de Deus. Mas se aquele irmão está superior, né? Se for o contrário, você pode se desanimar, desistir. Eu jamais vou ser como aquele irmão, como aquela pessoa, como aquela irmã. Mas se todos nós colocarmos Cristo como a como as Escrituras dizem, como a nossa vara de medir, então todos nós estaremos encurvados de joelhos perante aquele que temos que prestar conta. Estaremos sempre buscando melhorar, crescer, desenvolver. Então, Jesus disse que basta o servo ser como seu Senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre. Então, seja como Cristo. A sua teologia destituída do caráter de Cristo não vale nada. Só irrita as pessoas. Porque elas te ouvem. Mas depois elas dizem, olha, ele fala, mas não vive. Ele fala que devemos perdoar, mas ele é amargo, é arrogante. Não perdoa ninguém, né? Então, o maior desafio desse texto para nós é sermos como Cristo. E não só Paulo nos dizendo, mas o próprio Senhor nos diz isso, né? Basta o discípulo ser como seu mestre, basta o servo ser como seu Senhor, né? E, em segundo lugar, use armas espirituais, né? Seja espiritual e use armas espirituais. Aí você vai quebrar as cadeias que estão prendendo as pessoas, você vai anular os raciocínios, os pensamentos humanos, né? Que também aprisionam as pessoas, e você vai transmitir, né, em amor o poder de Deus para salvar aquelas pessoas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Outra coisa é que nós não podemos tirar os olhos do Senhor, né? O Senhor é o nosso modelo, né? A Ele servimos, a Ele devemos um dia
prestar conta. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e todos nós teremos que dar conta a Cristo do bem ou do mal que nós realizamos por intermédio dos nossos corpos. Então, vamos não tirar os olhos de Jesus e aceite, né, a esfera de ação ou de trabalho que o Senhor te confiou. Às vezes eu vejo irmãos se autoflagelando, querendo conquistar o mundo, mas Deus não ordenou isso a ele. Deus ordenou isso a todos nós, a igreja, né? Mas às vezes Deus ordenou aquele irmão para que todos nós alcancemos o mundo, ordenou ele simplesmente abrir a sua casa para acolher os irmãos para o estudo da palavra de Deus. E ele fazendo isso, ele está cooperando de igual modo para que o evangelho de Cristo alcance o mundo. Paulo tinha um limite. Qual foi o limite que Deus deu para ele? Os gentios. Paulo não teve muito sucesso entre os judeus. Quem teve sucesso na pregação entre os judeus? Pedro. Paulo não teve, muito sucesso. É claro que Paulo, inclusive ele chega a um ponto que ele quando ele estava preso lá em Roma, e os judeus vêm da cidade para saber mais sobre o caminho, Paulo fala, vocês estão surdos, como diz o profeta, seus corações incrédulos. E numa outra ocasião, Paulo fala, eu vou para os gentios, estou livre do sangue de vocês. Então, ele tentou, ele esforçou, mas desde o princípio, Deus disse para ele, você vai falar para os reis, para os governadores, você vai para os gentios. É claro que Paulo tinha um amor pelos judeus, ele trabalhou com os judeus, mas ele não teve muito sucesso entre os judeus. Quem teve o limite demarcado por Deus para pregar aos judeus foi Pedro. E Pedro teve grande sucesso na pregação entre os judeus e Paulo entre os gentios. Talvez eu só entre os meus vizinhos. E talvez você numa cidade inteira, num país inteiro. Glória a Deus. Nós precisamos, às vezes Deus faz você colher fruto do trabalho de alguém. E às vezes Deus nos coloca para colher fruto num trabalho que a gente não fez nada. Outras vezes Deus coloca alguém para colher no nosso trabalho. Basta você ler lá, o caso da mulher samaritana, Jesus falando com os apóstolos. Se eu não estou enganado, João capítulo 4. Então, irmãos, vamos respeitar o limite que o Senhor nos deu, Se Deus me confiou o pastoreio de uma congregação, esse é meu trabalho. Tem que preocupar, E além disso, Se Deus me confiou ser missionário pelas terras estrangeiras, então, que eu seja, Isso vai tirar fardo sobre os seus ombros, porque às vezes você acha que você tem que fazer um monte de coisa, quando na verdade Deus te limitou a fazer algo, como limitou Paulo a pregar aos gentios e Pedro aos judeus. Então, que Deus te abençoe e até a próxima aula.